Vou falar agora nesse vídeo de hoje de gerador síncrono, certo? Então é o principal uso de máquinas síncronas, é o seu uso como gerador, né? E a ideia básica é se você ter um ímã girando no rotor, né? Então se botar um ímã girando no rotor, isso aí vai induzir tensão nas bobinas do estator, certo? Então se você imaginar um campo magnético, a densidade de campo magnético ao redor do rotor, que ela varia com um ângulo alfa ao redor do rotor, então se ele estiver parado, você vai ter uma variação de cosseno de alfa, acho que aqui era para ser seno, para quando tivesse derivada virar cosseno, mas enfim. E você coloca isso aí girando, então isso aí vai causar uma tensão induzida em cada fio, cada condutor do estator, né? Φ ômega m cosseno de ômega mt, e que com NC condutores, né, você vai gerar essa tensão induzida nos condutores, né? Então essa tensão é a tensão que vai, é o produto do gerador, né? Então você está transformando a rotação mecânica numa tensão induzida, né? Que tem a simulação mostrando esse efeito, certo? Então aqui eu simulei o rotor, né, como um ímã permanente, né? Então tem que ter a mesma orientação, e além disso as bobinas aqui do estator estão como naquele caso anterior, né? Então aqui tem 10 fios, 7, 3, 10, 7, aqui é menos 3, menos 7, né? Então aqui 3 voltas aqui, 7 voltas aqui, 10 voltas aqui, 10 voltas assim e assim por diante, né? E à medida que isso aqui vai gerando o fluxo concatenado nesses fios, quando a gente pega aqui, eu não tenho como simular diretamente a derivada, porque aí vai depender da velocidade que isso aqui está girando, certo? Mas o fluxo concatenado aí nessas espiras gera isso daqui em função do ângulo, ou seja, varia bem senoidalmente, certo? E aí, à medida que isso aqui vai virando, cada condutor desse ele está vendo uma variação do campo magnético, então está causando justamente, né, a geração da tensão alternada aí na bobina aí do estator, né? Essa é a ideia básica, né? Tipicamente, numa máquina de grande porte, né, o principal uso, ela vai gerar 3 tensões, mesma equação, só que defasada de 120 graus, certo? E aí, tipicamente, a gente vai trabalhar com um vetor, né? Então a gente vai pegar isso aqui, NC φ ômega m, né? É o valor de pico disso daqui, né? E aí se a gente corta isso aqui, então ômega m a gente escreve como 2πf, né? Então ele vai ter o valor de pico NC φ 2πf, né? E aí a gente divide isso aqui para ter o valor efetivo por raiz de 2, né? Gera aqui o EA, a raiz de 2 NC φf, certo? Então, e isso aí você pode colocar tanto o negócio aqui tá troncho, tanto de forma estrela, ou de forma ligação delta, né? Tomando cuidado que aqui no caso da ligação delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, vai ser
é A, né? E aqui, no caso, triângulo, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então raiz de 3 vezes esse é A, mas isso é o básico de circuito trifásico, tá? Então o básico é isso daqui, você vai gerar essa tensão induzida, né, lá dada por isso daqui, tá? Então a transferência mecânica vai ser com base nisso, né? E aí tipicamente você não vai trabalhar no caso de 2 polos, você vai trabalhar com a máquina com vários polos. Então aqui é uma figura no Wikipedia, né, do rotor numa hidrelétrica nos Estados Unidos, tá? Cada elemento desse aqui é um polo, então assim seria aqui gerando norte, sul, norte, sul, norte, sul e assim por diante, né? E aí vale aquela variação, né? Porque à medida que isso aqui vai gerando nas bobinas no estator, né, então a frequência com que seu sinal vai mudar aqui, o campo magnético vai mudar de norte a sul, vai ser P sobre 2 vezes maior do que a frequência de rotação, certo? Então a frequência do sinal elétrico gerado é P sobre 2 vezes a frequência do campo, da frequência de rotação mecânica, a frequência ou do campo do estator, enfim, uma frequência mecânica. Então P sobre 2, ela, como normalmente a frequência mecânica a gente vê como RPM, né? Tipicamente a elétrica vem em Hertz. Tipicamente já se usa essa equação aqui direto, né, que é a frequência do sinal elétrico. P sobre 120 é a frequência em RPM do sinal mecânico, né? E aí você vê que é para uma usina hidrelétrica de grande porte, uma dessa daqui, você vê que é comum você ter máquinas com vários polos, tá? Não teria que contar isso daqui, mas dá para ver a quantidade deles, né? Outro exemplo aqui, isso aqui é no Brasil, né? Uma máquina mais recente, né, instalada em 2014, mas de novo aqui é no rotor, e cada um desse aqui é um polo, né, do campo magnético. Então esse aqui vai ficar gerando um campo, um norte, o outro sul, norte, sul, norte, sul. Você veja a quantidade de polos que uma máquina dessa tem, né? Dá para ter uma ideia aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 18, 20, 22, 24, 50 polos, por volta disso daí. Não é inusual. Para ter uma ideia do tamanho disso, aqui está uma pessoa, aqui está um capacete de uma pessoa antes dele colocando, né? Lá atrás tem mais umas pessoas, então você vê o tamanho daí de um gerador de usina hidrelétrica, que tem entre os maiores do mundo. São os maiores do mundo, certo? Mas mesmo termoelétricas, usinas nucleares, também é comum você ter geradores de máquinas síncronas como geradores, né? Nós temos várias vantagens como geradores aí de tensão elétrica. A tensão já sai bastante senoidal, né? E enfim, outra coisa, aqui cada um desses é um polo mesmo, né? Então aqui cada um desses tem um enrolamento gerando esse campo magnético daqui. Quando você tem um número grande de polos, aqui dá para ver isso melhor, o miolo da máquina não precisa ter, porque à medida que você aumenta o número de polos, né, então o fluxo magnético está de um polo para o outro aqui, certo? Então você só vai ter fluxo aqui em volta, você não precisa ter todo. Se fosse só 2 polos, o fluxo magnético estaria todo passando pelo meio da máquina. Quando você tem vários polos, o fluxo fica só restrito à proximidade aqui de um polo para o outro.
Então você só precisa ter essa parte aqui de material ferromagnético. Então só a bordinha, o miolo dele todinho. Aqui tem uma estruturazinha só para segurar ele no lugar, mas o material ferromagnético é uma porção bem menor aqui dele, certo? Deixa ela mais eficiente. Outra razão para você ter vários polos aí para essa máquina, né? E ok, mas se aquilo ali são polos, não são ímãs permanentes, como é que você gera aquele campo no rotor, né? Então uma maneira é você fazer, né, passar a corrente ali para eles externamente através de um anéis de contato. Então feito os anéis de comutação do motor corrente contínua, só que aqui no caso você não precisa comutar nada, né? Ele vai ficar fazendo contato o tempo todo, mas como ele está girando e do lado de fora não está girando, você precisa da escova também, da mesma forma que no motor de corrente contínua, e fica passando aqui a corrente através da escova, certo? Isso é comum a motores de pequeno porte, né? Motores de grande porte, aí você acaba tendo, né, um problema de... a corrente é muito alta, você acaba tendo um problema aqui com essas escovas, né? Aí você tem os chamados a chamada excitatriz, né? Então excitatriz é o nome que é dado, mesmo com os anéis coletores, o nome é excitatriz, né? O nome que é dado a maneira como você está gerando a corrente de campo. O que é a excitatriz sem escovas? Então a excitatriz sem escovas é uma maneira de você gerar corrente no campo, lá dentro do rotor, sem usar escovas. Como é que isso é feito? Então você vai ter basicamente no eixo do rotor você coloca uma armadura, tá? Então você tem bobinas no rotor, e aí no estator você coloca outra bobina gerando um campo permanente no estator, certo? Então do lado do estator você vai ter uma bobina para gerar o campo da excitatriz, e do lado do rotor aí você tem as suas 3 bobinas. Pode ser diferente, pode ser até mais que 3, aí ligada do jeito que for. Então basicamente você faz um motor, né, um gerador, trocando, né? Então você bota as bobinas que geram tensão no rotor e a bobina no estator. Isso aqui vai gerar as bobinas a tensão alternada. Essa tensão alternada você passa por um circuito chamado retificador. Isso aqui vai me gerar uma tensão contínua. Corrente contínua, certo? Então o retificador nada mais é que o circuito eletrônico, ele vai pegar uma tensão alternada e gerar uma tensão em corrente contínua. Não é tão contínuo aqui, mas você tendo várias aqui. E esse circuito é o que? É basicamente diodos, não importa agora o que são diodos exatamente, mas basicamente é isso. E isso, por sua vez, essa tensão contínua alimenta finalmente a bobina de campo, certo? E a bobina de campo aí vai gerar o campo magnético para do lado do estator gerar o sinal lá nas 3 bobinas do estator para gerar as tensões trifásicas aqui, certo? Então basicamente você tem um gerador invertido, né? Então o campo lá do estator e a armadura lá do rotor, então o campo da excitatriz e a armadura da excitatriz passa por um conversor de corrente tensão alternada para tensão contínua, alimenta com isso a bobina de campo para gerar a tensão trifásica no estator, onde a gente consegue pegar ela. Aí isso aqui tira a necessidade de você ter aquela corrente, né?
Isso aqui funciona em vários casos, quando você já tem uma tensão ligada, mas e se você não tiver tensão disponível, se aquele gerador estiver trabalhando isolado, gerando, como é que você vai alimentar a bobina da excitatriz, né? Como gerar o campo no estator. Então você pode pegar e repetir esse negócio, coloca um outro ímã permanente no rotor, bobina no estator, um retificador no estator para acionar esse campo. Esse gera aqui, aciona esse campo, daqui aciona para cá, né? Negócio meio esquisito, né? Mas é usado, né? Então aqui tem um exemplo, né, desse blog aqui, né? Já fez o favor de botar até o link do blog aqui no meio da figura, certo? Mas isso aqui é um eixo para ser ligado num rotor, certo? Então aqui é a armadura, então são as bobinas da excitatriz, em inglês é exciter, da excitatriz. Essas correntes, essas bobinas da excitatriz são ligadas aqui nesses elementos que são fusíveis aqui de proteção e diodos que vão fazer a conversão para corrente contínua e alimentar a armadura. E do lado de cá você tem ímãs permanentes. Então, Permanent Magnet Generator. Então você tem ímãs permanentes que vão gerar uma corrente no estator, que não está mostrado aqui. Por sua vez vai colocar vai gerar a corrente e o campo para excitar essas bobinas daqui, né? Essa fiação daqui é uma outra questão de segurança. Segurança não, na verdade serve para partida da máquina, né? Mas depois a gente vai ver esse caso, né? E basicamente é isso. Então você vai ter, não está mostrado aqui, a bobina de campo principal da máquina, e isso aqui tudinho, né, são necessários para você gerar corrente para a bobina de campo da máquina, né? Então essa é basicamente a estrutura, né, de um gerador síncrono.